para não perder tanto tempo, que a gente já está com o horário já avançado, queria pedir ao Diácono Marcos que já colocasse, vai ter duas partes essa palavra de hoje. Uma é, eu vou apresentar alguns slides para vocês, só para introduzir esse assunto e para separar algumas coisas antes da gente entrar na mensagem de fato. Vou tentar ser o mais breve possível para que a gente vá direto para a mensagem, tá bom? Mas é só para entender sobre o tema batalha espiritual e para a gente chegar onde a gente vai falar hoje, que é a tentação de Jesus, como vocês já viram, que estava aí antes. Pode passar, Marcos, por favor. Onde começa a batalha espiritual na Bíblia? Embora o conflito seja sugerido em Gênesis 3,15, depois vocês vão dar uma olhada lá, vocês vão ver, pisar na cabeça da serpente, a estrutura da batalha espiritual cristã é estabelecida no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento tem esse primeiro momento, mas só no Novo é que ele de fato vai ser desenvolvido esse tema batalha espiritual. Pode ir. Então eu busquei a etimologia desse termo batalha espiritual. E o termo batalha espiritual como conjuntura ou movimento se popularizou apenas nos anos 80. Peter Wagner foi o primeiro que fez isso. Tá? Foi falado sobre isso, mas a prática de resistência ao mal remota aos pais da igreja, como a gente já falou ali. Pode ir, Marcos. Então, antes de Jesus e depois de Jesus. O antes de Jesus, por favor. A visão, causa e efeito. Para o judeu comum, qualquer doença, cegueira, mudez, epilepsia ou desventura era vista quase sempre como uma ação direta de um demônio ou castigo por pecado. Isso no Antigo Testamento antes de Jesus. No Novo, a magia religiosa. Havia grupos que tentavam expulsar demônios usando rituais complexos, raízes, plantas, anéis, fórmulas mágicas. Eles viam a batalha espiritual como um duelo de quem sabe o nome mais forte, ou quem tem o amuleto certo. Então, assim aconteceu no Antigo e no Novo Testamento. Pode ir, Marcos. Então, a revolução de Jesus, quando Jesus chega, ela muda a dinâmica. Ele não usa rituais. Vamos lá. Então, o dedo de Deus. Jesus expulsa demônios pela palavra. Mateus 8,16. Depois eu posso deixar isso lá no grupo para vocês, para que vocês tenham acesso e verifiquem os versículos. Isso chocou o povo. Eles diziam: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então Lucas 4,36 vai mostrar isso. Mais um. O ensino. O povo como começou a entender que a batalha espiritual não era sobre rituais, mas sobre reino. Então aí vem a diferença. Se o demônio saía, era sinais de que o reino de Deus havia chegado. Assim eles entendiam no Novo Testamento. Vai. Após a ascensão de Jesus e o início da pregação de Paulo, dos Atos dos Apóstolos, agora após Jesus, a mentalidade da igreja primitiva se assentou em 3 pilares práticos que talvez muitos de vocês aí já ouviram. Vamos lá. A desmistificação do mal. Paulo ensinou aos pagãos que tinham pavor de Deus e espíritos, que os ídolos não eram nada, embora houvesse demônios por trás deles. 1 Coríntios 10, 20. O povo parou de ver o diabo em cada esquina e começou a vê-lo como um inimigo derrotado que tenta enganar através da mente. Por isso que tem o versículo que diz: leve os seus pensamentos cativos a Deus. E aí a batalha ética, o maior choque cultural. O povo daquela época estava acostumado a achar que batalha espiritual era apenas expulsar entidades, aquele que muita gente
entendeu por muito tempo que era o sai em nome de Jesus, né? Já existia naquela época. A batalha é contra o pecado, isso Paulo que mostra. Então, para o povo pós-Paulo, vencer uma batalha espiritual era tanto expulsar um espírito quanto decidir, quanto se irar, não roubar e não mentir. E Efésios 4, 22 e 27 vai mostrar isso lá. Eles entenderam que dar lugar ao diabo era muitas vezes uma questão de comportamento ético. Vamos lá. O uso do nome, isso é muito importante. Eles lidavam com a situação, usar o nome de Jesus não era como um mantra mágico, mas como uma procuração legal. Exemplo prático, Atos 19, que todo mundo conhece, que ele mostra os filhos de Seva tentando usar o nome de Jesus como mágica e se dando mal. Então isso ensinou a igreja que a batalha espiritual exigia relacionamento e submissão. Muito importante isso. O que bate exatamente com a visão do Macalister. Macalister é quem fundou a Igreja Nova Vida. Eu também pesquisei isso. Vamos lá. Então, as 3 esferas de atuação que definem hoje. A opressão de fora para dentro é um ataque externo, pode se manifestar como um desânimo agudo, perseguição, circunstâncias que tentam parar o propósito de Deus ou tentações intensas como Jesus no deserto, que é essa que a gente vai ver hoje. Obsessão na mente, e quando a opressão se torna um pensamento fixo, o inimigo não está dentro, mas a pessoa compra as mentiras dele. E o campo das fortalezas mentais citadas em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e a última, possessão e endemoniamento, que muita gente já conhece, é a invasão da personalidade. O espírito maligno assume o controle do corpo e das faculdades mentais da pessoa. Amém? Eu acho que é só isso. Pode passar, Marcos, que eu acho que acabou. Isso mesmo. Eu sei que foi mais corrido do que eu imaginava. Eu queria ter pontuado uma por uma, mas como o tempo está escasso, depois eu jogo esse PowerPoint lá para vocês no grupo, para que vocês possam ter isso e esmiuçar melhor o conteúdo, e vamos direto ao que Deus quer falar no dia de hoje. Então vamos ao capítulo 4, a tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus, versículo 1 em diante. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade. Vou precisar de pilha aqui. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles sustentaram nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: então também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que
vieram anjos e o serviram. Aleluias. Glória a Deus. Esse aqui eu fiquei mais voz de locutor, hein? Glória a Deus. Acho que é por causa do retorno. Então, como a gente viu rapidamente nos slides que eu apresentei ele para vocês, Jesus, ele está sofrendo uma tentação, algo que aconteceu com ele, por um momento em que algo de fora está tentando influenciar ele. Então, esse algo de fora, em algumas Bíblias coloca como diabo, outros colocam aqui como tentador. E isso mostra o que nós muitas vezes vamos passar no nosso dia a dia. Nós vamos ter que enfrentar esses obstáculos. Talvez não apareça como aconteceu com Jesus, mas isso é muito real na vida do cristão. Uma das coisas que eu puxei aqui desse texto é a questão da identidade. Para Jesus responder da forma que ele respondeu, e para nós também, na nossa vida, nós termos a melhor resposta, nós precisamos saber quem nós somos. Eu tenho usado de uma maneira muito grande a IA, né? E tenho ajustado vários dos meus conteúdos que eu já escrevi, que eu já preguei, que eu já fiz live, vídeo, tudo que eu tenho produzido até hoje. E uma das coisas que ela ajuda muito é que depois dela ver todo o meu conteúdo, ela conseguiu traçar a minha identidade. E foi interessante fazer isso, foi uma experiência interessante, porque você consegue ver se realmente você transmite aquilo que você acha que você transmite. Porque muitas vezes nós achamos que estamos transmitindo algo, só que o que você está falando, o que você tem dito há 10 anos, eu já estou desde 2010, pelo menos, colocando vídeo no YouTube, pelo menos meu canal é de 2010, e eu não tinha noção de talvez quem eu era se ela não tivesse puxado lá de trás. E nós, né, eu estou trazendo eu aqui, mas isso é para você refletir sobre você também. Faça um apanhado dos seus últimos 10 anos, do que você tem feito para Jesus, do que você tem falado sobre Jesus, para ver se o que você tem dito, as pessoas realmente têm entendido. Se em algum momento do que você falou, ensinou, replicou, você foi divergente em algum ponto. Se alguma coisa que você pensava, você realmente melhorou nisso. Se realmente você conseguiu evoluir, ou se você também está estagnado. Porque Jesus aqui, tudo isso que acontece na tentação dele, acontece após ele ser batizado. Não sei se vocês lembram, mas ele é batizado, e após o batismo dele, ele é levado ao deserto. Então, a minha frase que eu disse para a Isa, quando ela batizou ainda, ela lá no Jockey, eu falava, agora vai aparecer os donos. Eu falava para ela. E ela não entendeu nada. Depois ela já até pregou aqui e falou sobre isso, que isso ficou gravado na memória dela. Porque eu falei isso com ela com base um pouco nesse texto de Jesus. Depois que você realmente é batizado, você se denomina como um novo cristão, como uma nova criatura, é que vai começar realmente, de fato, a sua vida do cristianismo. É de fato onde você vai ser testado como Jesus foi testado. Por isso que
a maioria das igrejas, pelo menos evangélicas ou protestantes, como queira, tem um período longo até a pessoa realmente ser batizada, porque assim ela realmente consegue entender o que ela está fazendo. Jesus sabia o que estava fazendo, e mais do que saber o que ele estava fazendo, ele, na tomada de decisão dele, a Trindade aparece. Deus Pai, Deus Filho estava ali sendo batizado, o Espírito Santo, como uma pomba representada ali, aparece naquele momento. Então esse momento da Trindade aparecer ali, isso mostra que estava chancelando não só o batismo, mas o que ele ia fazer. Lógico que eu poderia colocar humanamente falando aqui, Jesus não esperava que 10 minutos depois ele ia ser tentado. Isso está no campo do achismo ou da conjectura, porque a gente não sabe, não está escrito. Mas a partir do momento em que ele vai para o deserto, ele tem que fazer coisas que nós precisamos fazer, e ele nos dá muitas lições sobre isso. E nessa a primeira coisa que o diabo, vou colocar aqui já a palavra certa, ele tenta Jesus na identidade. Então você diz que você foi batizado, que você é filho de Deus, que você tem toda a autoridade, então beleza, vamos começar a ver se você realmente é quem você diz que é. E aí o diabo começa: se tu és o filho de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 3. E aí Jesus, ele realmente, ele responde para ele: o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que ele diz isso? Porque ele também sabe que seria escrito talvez mais tarde, em João capítulo 1, de 1 a 5, que vai dizer que ele é o verbo vivo que desceu do céu, ele é a palavra. E por ele ser a palavra, ele entende que esse pão aqui é o alimento. Então nós não vamos viver só do pão natural, mas da palavra. E todas as nossas respostas, ou o que nós pensamos, ou o que nós fazemos ou agimos, tem que ser mediante a palavra. Então o nosso paralelo, o nosso balizar da vida tem que ser pela palavra. E só assim nós vamos resistir essas investidas do diabo contra as nossas vidas. Essa é a nossa grande batalha espiritual. É quando algo de fora tenta nos atacar. Mas se estamos cheios da palavra, nós vamos ter resposta certa para dar. Nós vamos ser tentados na minha identidade. Ô Diogo, você é isso, aquilo outro. Mas se eu sei quem eu sou, como Jesus sabia quem ele era, isso não vai entrar nele, não vai entrar em mim, não vai entrar em você, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós agora, do mesmo jeito que Jesus, nós fomos batizados e saímos. E quem acha que não vai ser tentado, está muito enganado. Nós vamos ser tentados, até a volta de Jesus nós seremos tentados. A diferença é se você vai conseguir resistir o diabo ou não, se você vai conseguir prevalecer as investidas dele ou não. Isso é que vai fazer a diferença. Então, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7, coloca pra gente aí, Diácono. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Jesus sabia quem ele era, e ele mostra pra gente que nós somos herdeiros, porque nós somos nascidos segundo
o Espírito. E sendo nascido do Espírito, nós somos semelhantes a Jesus. Por isso nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Porque agora nós não somos na natureza de Adão. O que aconteceu no capítulo 5 de Gênesis, outros semelhantes ao homem que já tinha sido criado de uma maneira caída, agora no Novo Testamento nós vemos que nós somos nascidos do Espírito, assim como Jesus é nascido do Espírito. Então, aqui em Gálatas capítulo 7, a gente tem essa palavra para nos mostrar que nós somos filhos perdoados. Nós somos herdeiros da promessa que foi nos dada. Amém? E aí nós vamos ao segundo ponto, onde, antes de passar para o segundo ponto, né, eu preciso colocar aqui, para você gravar essa frase na sua mente. Se você duvidar que é filho, você perde a autoridade de herdeiro. No momento em que você está passando por algo e você esquece ou perde o foco de quem você é, você está falando para você mesmo: eu não estou, ou estou deixando de ser a autoridade de herdeiro que tem em mim. Eu estou deixando de ter essa autoridade. A batalha espiritual, ela só é vencida se você realmente sabe quem você é em Cristo. Se você não sabe, realmente algo com certeza pode vir contra você, porque você não sabe. É a mesma coisa de uma prática que a gente fala há muitos anos. Se você tem uma casa e todas as pessoas você deixa entrar nela de qualquer jeito, você não sabe quem está entrando na sua casa. E espíritos malignos, eles só entram em algum lugar se você der autoridade, se você der permissão para ele entrar. Do contrário, ele não pode entrar, principalmente se você tem a prática de ungir a sua casa. Não entra. Base bíblica, vai lá no Êxodo e vê os umbrais das portas que foram passados sangue. A morte não entrou. Então é bíblico. Se você ungir a sua casa, nada entra, a não ser que você permita. Então, como a gente já falou, eu falei, acho que foi no GV, se eu não me engano. Estou falando em tantos lugares que eu estou me perdendo. No GV eu falei sobre isso. Se você deixa uma série, um cara lá do The Voice lá, ficava falando o nome do demônio, repete aí, não vou falar aqui, né, porque eu não sou burro, né, mas ele falava antes, quando ele se apresentava, o nome do demônio, e todo mundo ficava repetindo na plateia, e as pessoas assistindo em casa, e deixando ele gritar aquele demônio dentro de casa, sem saber. Mas temos que ficar atentos com o que nós estamos vendo, sim, porque muita coisa está sendo uma influência para a nossa casa. Você deixa aquilo entrar e acha natural, daqui a pouco você não sabe por que está acontecendo, por que você está que bateu o carro, as coisas estão quebrando a sua casa, você não sabe nada. Você está deixando algumas coisas entrar na sua vida, sem perceber. Isso é papo para outra hora. Mas vamos lá. O diabo, ele vai tentar roubar essa convicção de identidade de filho. E aí, no segundo momento aqui, Jesus tem o segundo embate, e Jesus não usou novas revelações, nem gritou, como eu falei ali no slide, sai em nome de Jesus. Olha como que Jesus responde um demônio. Ele responde: está escrito. A palavra é a nossa espada. É assim que está descrito, como a Ariadna leu no começo, em Efésios capítulo 6. A palavra é a nossa espada. Então, se tem algo que você tem que navegar, comer, tentar enfiar dentro da sua cabeça, é a palavra.
Se você tiver isso aqui, ninguém vence você. Ninguém. Tudo que disser para você, você tem autoridade para refutar se não tiver aqui. É importantíssimo. Esqueça palavras que te dizem que a letra mata. A letra mata se você não sabe usar ela, se você não conhece ela. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela pode cortar, ela separa juntas e medulas. É assim que está escrito. Qualquer coisa falado fora disso está errado. Uma vez eu ouvi de púlpito alguém dizer, não é para falar sobre teologia, mas eu acho que ninguém nunca leu o que significa teologia. A etimologia da palavra diz estudo de Deus. Então não seja contra isso, porque teologia é estudo de Deus. Se você estuda Deus, você está no caminho certo, você não está no caminho errado. É o fato, é o que você precisa fazer. Quanto mais você lê, mais você vai fazer. E isso tem autoridade no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Eliseu fez escola de profetas. No Novo Testamento, Paulo fez. Ficou 2 anos estruturando uma teologia. 14 anos estudou para depois voltar em Jerusalém. Então, isso é refutável fácil. Então, no segundo momento, Jesus fala isso. Está escrito, porque a palavra é espada. O versículo para você encontrar isso é Efésios capítulo 6, versículo 17. Tá bom? Então, batalha espiritual não é sobre volume de voz, é sobre precisão bíblica. Vou repetir para você guardar essa frase. Batalha espiritual não é sobre volume de voz, é sobre precisão bíblica. Se você sabe manusear a palavra de Deus, muitas das coisas que você vive, com certeza você vai ter autoridade para vencer. Porque você não tem nada, falei isso nos jovens no domingo, não tem nada que você viva que não está aqui na Bíblia. Esquece. Você não é o super-homem que veio de outro planeta e tem uma criptonita. Não existe isso, entendeu? Tudo que você está vivendo na sua vida, alguém já viveu aqui dentro. São inúmeros, entre aspas, personagens ou pessoas, como queira, que está descrito aqui e que viveram algo real. Fora as inúmeras pessoas que eu e você conhecem, que têm inúmeras experiências com Deus e que podem comprovar. São pessoas reais que viveram coisas reais e sobrenaturais. Milagres que, se fosse para colocar, para tentar provar, não consegue, porque é sobrenatural. Então é isso que a palavra faz conosco. A terceira parte, o limite da negociação aqui. Na terceira tentação, o diabo oferece reinos e glória para Jesus. E Jesus responde: retira-se, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás. Aqui é um dos pontos pilares, porque após você entender a sua identidade, entender como a palavra de Deus, ela rege o conhecimento do que você precisa ter para viver e para passar por todas as suas dificuldades de vida, chega um ponto em que Jesus mostra para nós que nós precisamos entender o limite da negociação. Até um ponto eu tenho que entender que eu posso ir até refutando, mas chega um limite em que você tem que colocar o Satanás para fora da sua casa, da sua vida, de perto de você, assim como Jesus fez com uma pessoa: para trás de mim, Satanás. Porque uma pessoa tão próxima falou algo que não era condizente ao que tinha que ser falado. E Jesus, com autoridade, com confronto, disse: para trás de mim, Satanás.
Então, a autoridade de você batalhar nessa batalha espiritual, que é o mês que nós estamos, é de você também colocar limites na sua vida, para dentro da sua casa, para a sua vida, para os seus pensamentos, para quem anda com você. Porque quando você anda com pessoas espirituais, você vai ficar mais espiritual. Se você anda com pessoas que não tem nada de Bíblia, que não conhece nada de Bíblia, que não fala de Deus hora nenhuma, como diz o ditado, né? Diga comigo com quem andas, que eu direi quem tu és. Uma hora você vai ser contaminado por aquilo que é pelo mal ou pelo bem. Então ande com pessoas melhores do que você está hoje. Não tenha vergonha de você estar andando com pessoas que realmente conhecem a Deus, que vão te jogar para cima, que vão falar mais de Deus, que vão te aprofundar, que vão apresentar livros, apostilas, qualquer coisa que seja relacionado a Deus, porque é só assim que você vai crescer, é aos pés de Jesus. Paulo ficou aos pés de Gamaliel, Jesus aos pés de Deus. Toda vez que ele tinha uma dificuldade, se separava e orava. Os ensinos estão na Bíblia. Não é o Diogo aqui que está falando, eu só estou replicando o que talvez você até já leu, só talvez esqueceu, mas estou te relembrando. Então, o limite dessa batalha espiritual é a exclusividade de você viver para Deus. O diabo sempre tenta oferecer um atalho. Ele sempre vai oferecer um atalho. Como eu estava escrevendo hoje, teve uma vez que eu trabalhava para uma empresa, quase que falei o nome, uma empresa, e essa empresa me pediu para pegar uma etiqueta de algo novo e colocar no velho para conseguir vender, porque estava parado no estoque. Eu disse: não faço isso, não negocio o meu caráter, não negocio o que eu sei que está errado, não vou fazer, pode me mandar embora. Ele teve que pedir outro funcionário para fazer. Não faço, não vou fazer. Eu prefiro ser temente a Deus e submisso a Deus do que qualquer autoridade terrena. Tem que botar o limite. Você tem que botar o limite. Você é de Deus. Você é um vaso de honra de Deus. E eu tenho que entender essa autoridade que está sobre mim, o que tem sobre mim. Então, resistir a uma proposta desonesta em nome da adoração a Deus é um ato de guerra espiritual de alto nível. Deixar essa frase aí para vocês. Fiz algumas. E também tem uma última, que você tem que entender também os seus limites. Colocar o limite no diabo que pode tentar contra a sua vida, mas você também tem que saber o seu limite. Você tem que se conhecer. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11 aí. Só que a palavra de Deus diz, coloca aí, diácono, Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que ela diz. Com isso, Jesus respondeu, é isso mesmo, é essa, Tiago capítulo 4, versículo 7. Também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Portanto, sujeitai-se a Deus, mas sujeitai ao diabo e ele fugirá de vós. Tanto faz a versão. Amém. Glória a Deus. Então, muitos querem ser servidos por anjos. Muitos querem a bênção. Quantas vezes você já ouviu falar disso? Quantas vezes você ouviu isso na televisão, nesses programas que tem, pessoas falando em outras igrejas e tudo. Aqui, graças a Deus, nós não temos isso.
é só uma questão de ensino aqui, a gente ouve isso, mas essas pessoas, elas não querem o processo, palavra muito difícil para alguns. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero o processo. O processo é doloroso, sim. Você vai precisar ser confrontado, sim. Você vai precisar ser mudado, sim. Nós estamos no ano da mudança. Se você não mudou até agora, tome juízo. Você precisa mudar. Todos nós precisamos mudar. Porque não é possível que o tema do ano seja o ano de mudança. Nós estamos no mês batalha espiritual e você nem orou nenhuma vez nesse relógio de oração. Você nem leu o que o pastor está mandando, porque ele manda muita coisa. Então fica difícil. Eu quero a bênção, mas não quero o processo. Eu quero a bênção, mas eu não quero fazer nada. Eu só quero, venha a nós, o vosso reino, nada. E aí é a dificuldade, porque a batalha termina quando o inimigo percebe que você não é movido por sentimentos, mas por decretos estabelecidos. Quando você coloca alicerces na sua construção, nada vai te derrubar. Agora, quando você vê que você não tem alicerce nenhum, você também não levanta alicerce nenhum, e quer vencer algo espiritual na sua vida, para as coisas que você está vivendo, irmão, não vai dar certo. Porque uma coisa Deus não negocia: princípios. Isso eu falo, nossa, devo estar ficando chato já de falar isso. Em todos os momentos eu falo isso. Princípios. Se você não tem princípios, os princípios são inegociáveis quando você assume essa autoridade bíblica. Quando você assume o que Deus te ensina biblicamente. Quando isso está forjado dentro de você, internamente em você, nada vai te abalar. Você pode ficar um pouco triste, angustiado com alguma situação, isso é normal do ser humano, mas logo, em poucos minutos, 1 hora, 2 horas, você vai entender quem você é em Cristo. Eu não posso ficar assim, eu não posso parar por causa disso. Deus já me fez isso, Deus fez aquilo. Se você está nesse momento, irmão, é Bíblia, vai ler Bíblia que isso vai mudar você. Ora, jejua. O jejum, Jesus constituiu o jejum diferente no Novo Testamento, e ele mostra. Os homens chegaram perto dele, eu não lembro agora quem é exatamente, não sei se foram os fariseus, não vou falar certo ou errado aqui agora com vocês, mas chegaram pessoas perto de Jesus e falaram o quê? Ei, os seus discípulos não jejuam. E Jesus responde: há um tempo em que vai ser necessário que eles jejuem. Mas por que Jesus fala isso? Porque o jejum te aproxima de Deus, aproxima da essência que é Jesus. E os discípulos estavam perto, então naquele momento eles não precisavam de jejuar, eles estavam perto de Jesus. Agora, vai ter um momento em que eles vão precisar, porque eles vão precisar estar forte. E o líder deles, ele sabia que 3 anos ele só ia ficar aqui. E o Consolador, o Espírito Santo, vem depois. E aí, sim, eles vão ter que jejuar para ter ele perto. Então Jesus mostra a essência das coisas, mostra os princípios, os alicerces. Então, mais uma vez, para terminar aqui, a batalha termina quando o inimigo percebe que você não é movido por sentimentos, mas por decretos estabelecidos. Se você limitar a sua vida pelo caráter cristão, realmente, não porque você acha, não porque a sua razão, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Pode ter certeza. Pode anotar e me cobrar. Sua vida vai mudar completamente. Enquanto você negociar a sua razão
nada vai acontecer. Você vai continuar rateando, ficando ali, patinando o seu carro, você não vai sair do lugar. A sua razão não pode ser maior que a autoridade bíblica sobre a sua vida, sobre Deus na sua vida. Se ela for, você vai viver errado e não tem como negociar isso. É um princípio bíblico, é uma palavra que está escrita, não tem como. E volta e meia eu explico para várias pessoas isso, não tem como. É inegociável com Deus isso. Você precisa viver o que está escrito. Não adianta querer algo da palavra de Deus, o bonitinho, se o processo você não quer viver. Se o forjar você não quer viver. E é muito diferente quando você é forjado. Vai ter dor sim, vai ter choro sim, vai ser igual ao Antigo Testamento, talvez não fazendo literal, mas você vai sentir na pele o que é se vestir com panos grosseiros, é jogar cinza na cabeça, é sentir realmente no Espírito, que agora no Novo Testamento é sentir o quê? O arrependimento do seu erro, das suas falhas, das suas limitações, é fazer um raio-x e realmente ver aquilo que está na sua frente. Não é negligenciar o que você realmente é. Porque todos nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Se nós estamos bem ou mal. Tinha mais coisas, mas eu não vou por causa do tempo. Mas é isso que vai mudar a minha vida e a sua. Talvez você acha que seu tempo de qualidade é com diversas outras coisas. Mas vou te dizer, meu irmão, o tempo de qualidade é com Deus. Vou refutar trilhões de teologias do tempo de qualidade, mas o seu tempo de qualidade é com Deus. É com Deus. É com isso, com aquilo. Seu tempo de qualidade é com Deus. Todos os momentos da sua vida tem que ser com Deus. Com Deus. Deus tem que fazer parte de tudo. De tudo. Você não era, para pelo menos conseguir viver sem Deus, se você realmente foi batizado em nome dEle. Ele precisa ser algo que você não consegue viver sem. Assim como a gente tem o água da vida, você precisa ter água ali e beber. Nós vamos agora para o pão da vida. Você precisa do alimento. Se você negligenciar isso, meu irmão, você não vai andar. Você vai ficar 30 anos dentro de uma igreja e nada vai acontecer. Você vai ver 50 pessoas passando na sua frente e você dizendo: ai, meu Deus, eu estou há tanto tempo e nada acontece comigo. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Fulano começou ontem e tem. Porque ele aceitou o processo, ela aceitou o processo. Você não aceita, você não quer mudar. Então, fazer o quê? Jesus não negocia isso. O Espírito Santo não negocia isso. Deus não negocia isso. Fique de pé nessa noite.